Saindo da ideia do paraíso, agora falamos sobre a ideia que os sumérios tinham sobre o Hades, ou como eles próprios escreveram, a Terra sem retorno. Para esta terra sombria e terrível dos mortos, uma deusa inquieta e indisciplinada desce para satisfazer suas ambições ilimitadas. A história dessa descida ao mundo inferior é um dos mitos sumérios mais bem preservados que já foram descobertos. A palavra suméria para o que seria Hades em grego e Sheol em hebraico é Kur, que originalmente significa montanha, e mais tarde passou a significar terra estrangeira, porque os países montanhosos que fazem fronteira com a Suméria eram uma constante ameaça para o seu povo. Cosmicamente considerado, Kur é o espaço vazio entre a crosta terrestre e o mar primevo, e para ele iam todas as sombras dos mortos. Para alcançá-lo, um rio devorador de homens tinha que ser atravessado em um barco conduzido por um homem do barco, os equivalentes sumérios do rio Styx e do barqueiro Caronte. Após a morte, o grande rei Ur-Nammu chega ao Kur. Ele primeiro apresenta presentes e oferendas às 7 divindades do submundo, cada uma em seu próprio palácio. Então ele traz presentes para outras 2 divindades, uma das quais é o escriba do mundo inferior, para garantir seu apoio. Finalmente ele chega ao local especial que os oficiais sacerdotes do Kur preparavam para sua morada. Ali ele é saudado por alguns dos mortos e se sente em casa. O grande herói Gilgamesh, que se tornou o juiz do mundo inferior e iniciou nas leis e regulamentos que governam as regiões inferiores. Depois de passados 7 dias, depois de 10 dias, o pranto da Suméria o atinge. As muralhas de Ur, que ele deixou inacabadas, seu palácio recém-construído que ele deixou impuro, sua esposa a quem ele não podia mais apertar contra o peito, seu filho a quem ele não podia mais acariciar no colo. Tudo isso o perturba em sua paz no mundo inferior, e ele inicia um longo e amargo lamento. As sombras dos mortos podiam, em ocasiões especiais, ser levantadas temporariamente à terra. Embora o Kur possa ser considerado apenas para mortais, um grande número de divindades supostamente imortais era encontrado lá. Temos até os mitos que explicam a presença de diversas divindades no mundo inferior. De acordo com o poema A Criação do Deus Lua, Enlil é banido de Nippur para o mundo inferior pelos outros deuses porque ele teria violado a deusa Ninlil. No caminho, ele gera 3 divindades do submundo, sendo o mais importante deles o deus pastor Dumuzi, o mais famoso dos deuses mortos, que podemos acompanhar com detalhes até consideráveis a respeito dos eventos que levaram à sua queda, em um mito que diz respeito principalmente à sua esposa, a deusa Inanna, a grande favorita dos criadores de mitos sumérios. A deusa do amor, qualquer que seja seu nome entre os povos antigos, despertou a imaginação dos homens ao longo dos tempos. Vênus para os romanos, Afrodite para os gregos, Ishtar para os babilônios. Tinha menestréis e poetas cantando seus atos e delitos. Os sumérios adoravam a deusa do amor sob o nome de Inanna, que significava rainha do céu. O motivo da matança de dragões é um dos favoritos dos mitógrafos de quase todos os povos e épocas, especialmente na Grécia, onde havia uma legião de histórias envolvendo deuses e heróis, e dificilmente havia um herói que não matasse seu dragão. Talvez Hércules e Perseu sejam os gregos matadores de monstros mais conhecidos. Com a ascensão do cristianismo, o feito heróico foi transferido para os santos. Testemunha a história de São Jorge e o dragão e seus paralelos onipresentes. Os nomes e os detalhes variam de lugar para lugar e de história para história. Mas qual é a fonte original desses episódios? Uma vez que o tema da matança de dragões era um motivo importante na mitologia suméria no 3º milênio antes de Cristo, é razoável supor que muitos fios na textura dos contos dos dragões gregos e cristãos primitivos remontam a fontes sumérias. Atualmente temos pelo menos 3 versões do motivo da matança dos dragões, como era comum na Suméria há mais de 3.500 anos a.C. Em 2 dessas versões, os heróis são divindades, o deus água Enki, o equivalente sumério mais próximo do deus grego Poseidon, e Ninurta, o deus encarregado do vento sul. A 3ª versão apresenta o matador de dragões mortal, o herói Gilgamesh, que pode ser muito bem o São Jorge dessa narrativa. No mito envolvendo Enki, é o monstro Kur que aparece como o vilão da história. A luta provavelmente ocorre não muito depois da separação do céu e da terra, e, se as linhas fragmentárias forem interpretadas corretamente, o erro de Kur consistiu no sequestro de uma deusa do céu, o que lembra a história grega do rapto de Perséfone.
Infelizmente, o que se tem da tabuleta são apenas uma dúzia de linhas simples que nos permitem reconstruir a história, pois nenhuma das tabuletas nas quais os detalhes do mito foram escritos ainda foram escavadas ou descobertas. A história é contada em uma breve passagem que faz parte do prólogo do conto épico de Gilgamesh, Enkidu e o Mundo Inferior. A passagem vem imediatamente após as linhas da criação. O conteúdo é o seguinte: depois que o céu e a terra foram separados, An, o deus céu, levou o céu e Enlil levou a terra. Foi então aí que a ação imoral foi cometida. A deusa Ereshkigal provavelmente foi levada violentamente como prêmio de Kur. Não é declarado quem cometeu o ato, mas é provável que tenha sido o próprio Kur. Então Enki parte em um barco até Kur. Seu propósito não é declarado, mas provavelmente era vingar o sequestro da deusa. Kur luta violentamente com todos os tipos de pedras e ataca o barco de Enki, pela frente e pela trás, com as águas primitivas que ele era capaz de controlar. E aqui termina a breve passagem desse prólogo, já que o autor de Gilgamesh, Enkidu e o Mundo Inferior não estava a princípio interessado na história do dragão, mas estava ansioso para prosseguir com seu conto sobre Gilgamesh. E assim ficamos no escuro quanto ao resultado da batalha. Há pouca dúvida, no entanto, de que Enki foi vitorioso. É provável que o mito tenha sido inventado com o propósito de explicar por que, em tempos históricos, Enki, como deus grego Poseidon, foi concebido como deus do mar e por que seu templo em Eridu foi designado como Apsu, uma palavra suméria para mar. A Gilgamesh, entretanto, é reservado o papel do mais célebre de todos os heróis sumérios e o favorito dos poetas e menestréis. No entanto, os orientalistas modernos primeiro souberam dele e de suas fações heróicas não de fontes sumérias, mas de fontes semíticas. Ele é o protagonista do épico babilônico, agora geralmente reconhecido como a criação literária mais significativa de toda a antiga Mesopotâmia. Mas uma análise comparativa deste épico babilônico e de seus precursores sumérios mostra que os autores e redatores babilônicos utilizaram, modificaram e moldaram os épicos sumérios para os seus próprios propósitos. Pouco tempo depois da descoberta da história do dilúvio da Babilônia, descobriu-se em um estudo mais aprofundado das tabuletas e fragmentos da biblioteca de Assurbanipal que esse mito do dilúvio se configurava como uma pequena parte de um longo poema e que os próprios antigos babilônios se referiam a ele como ciclo de Gilgamesh. De acordo com os escribas antigos, consistia em 12 canções ou cantos de cerca de 300 linhas cada. Cada canto estava inscrito em uma tabuleta separada na biblioteca de Assurbanipal. A história do dilúvio se configurava com a maior parte da 11ª tabuleta. Desde os dias de sua descoberta, inúmeros novos fragmentos deste semítico ciclo de Gilgamesh, ou épico de Gilgamesh, ou como nós mesmos conhecemos como a epopeia de Gilgamesh, foram escavados no Iraque. Alguns deles foram inscritos no antigo período da Babilônia, ou seja, aproximadamente entre os séculos 17 e 18 a.C. Traduções antigas de parte do poema para a língua urrita, bem como para a língua hitita indo-europeia da segunda metade do segundo milênio do a.C. foram encontradas em tabuletas de argila escavadas na Ásia Menor. Portanto, é evidente que o épico de Gilgamesh babilônico foi estudado, traduzido e imitado nos tempos antigos em todo o Oriente Próximo. Hoje, cerca de metade das suas aproximadamente 3.500 linhas de texto foram recuperadas. Nisto nós podemos ter certeza de que há boas razões para popularidade, tanto antiga quanto moderna, para o épico de Gilgamesh, pois do ponto de vista de interesse humano e do impacto dramático, esse épico é o único na literatura babilônica. A maioria das obras literárias babilônicas são os deuses que detêm o centro do palco, deuses que tendem a representar abstrações em vez de personalidades, intelectualizações personificadas em vez de forças espirituais profundas. Mesmo em contos babilônicos em que os protagonistas parecem ser homens normais, homens mortais, o papel que eles desempenham é mecânico, impessoal e sem impacto dramático. Os personagens são criaturas sem sangue e incolores cujos movimentos parecidos com o fantoche servem ao propósito do mito etiológico altamente estilizado. A situação é diferente no épico de Gilgamesh. Nesse poema é o homem que detém o centro do palco. O homem Gilgamesh, que ama e odeia, chora e se alegra, luta e se cansa, espera e se desespera. É verdade que os deuses não estão ausentes. De fato, o próprio Gilgamesh, no padrão mitológico da época, é 2/3 divino e 1/3 mortal. Mas é Gilgamesh como homem que domina a ação do poema. Os deuses e suas atividades servem apenas como um pano de fundo e cenário para os episódios dramáticos na vida do herói.
O que dá a estes episódios significado duradouro e apelo universal é sua qualidade humana. Eles gravitam sobre as forças e os problemas comuns ao homem em todos os lugares através dos tempos. A necessidade de amizade, o instinto de lealdade e o desejo de fama e glória, o amor pela aventura e conquista, o medo absorvente da morte e o anseio pela imortalidade. É a variada interação desses impulsos emocionais e espirituais no homem que constitui o drama do épico de Gilgamesh. Drama que transcende os limites do tempo e do espaço. Não é de se admirar que a influência deste poema nas antigas literaturas épicas fosse tão ampla quanto profunda. Até o leitor de hoje se comove com o alcance universal de sua ação, o poder elementar de sua tragédia. O poema começa com uma curta passagem introdutória em louvor a Gilgamesh e sua cidade, Uruk. Lemos então que Gilgamesh, o rei de Uruk, é um herói inquieto, inigualável e indisciplinado, que tiranizava os moradores de sua cidade, especialmente suas opressivas exigências para a satisfação de seu apetite carnal. O povo de Uruk clama angustiado aos deuses que, percebendo que Gilgamesh age como um tirano e valentão porque ainda não encontrou seu par entre os seus semelhantes humanos, instruem a grande deusa mãe Arun para pôr fim à situação intolerável. Ela passa a modelar a partir do barro o poderoso Enkidu, que, nu e de cabelos compridos, e inocente de todas as relações humanas, passa seus dias e noites com os animais selvagens das planícies. É Enkidu, mais bruto que o homem, que deve subjugar a arrogância de Gilgamesh e disciplinar seu espírito. Primeiro, porém, Enkidu deve ser humanizado, um processo que acaba sendo, em grande parte, tarefa da mulher. Uma cortesã de Uruk desperta e satisfaz seus instintos carnais. Como resultado, ele perde em estatura física e ganha força bruta, mas ganha em estatura mental e espiritual. Essa experiência torna Enkidu sábio e os animais selvagens não o reconhecem mais como um dos seus. Pacientemente, a cortesã o guia nas artes civilizadas de comer, beber e se vestir. O Enkidu humanizado agora está pronto para conhecer Gilgamesh, cujo espírito arrogante e tirânico ele está destinado a subjugar. Gilgamesh já aprendeu em seus sonhos sobre a vida de Enkidu. Ansioso para exibir sua posição inigualável em Uruk, ele organiza uma orgia noturna e convida Enkidu a aparecer. Enkidu, no entanto, é repelido pelos desejos de Gilgamesh e bloqueia seu caminho na tentativa de impedi-lo de entrar na casa designada para a reunião indecorosa. Em seguida, os dois titãs entram em combate. Gilgamesh, o sofisticado homem da cidade, e Enkidu, o homem simples da planície. Enkidu parece estar levando a melhor sobre seu rival, quando, por um motivo não declarado pelo texto, a ira de Gilgamesh o abandona e os dois se abraçam. Dessa luta amarga nasce a amizade dos dois heróis, uma amizade destinada a se tornar proverbial na tradição mundial como leal e duradoura, além de rica em realizações heróicas. Mas Enkidu não está feliz em Uruk, sua vida alegre está fazendo dele um fracote. E assim Gilgamesh revela a seu amigo seu plano aventureiro de viajar para a distante floresta de cedro e matar o seu terrível guardião, o poderoso Huawa, derrubar o cedro e destruir tudo o que é mal na terra. Enkidu, que em seus primeiros dias selvagens vagava livremente pela floresta de cedros, adverte Gilgamesh sobre o perigo mortal da empreitada. Mas Gilgamesh apenas zomba de seus medos, e a fama e a glória duradouras que ele deseja, não uma existência prolongada, mas nada heróica. E aqui eu pontuo até mesmo como isso soa como o próprio Aquiles em seu desejo de se eternizar de fama e glória duradouras ao invés de uma vida curta, uma vida longa e nada heróica. Ele consulta os anciões de Uruk, obtém a aprovação do deus Sol Shamash, o patrono de todos os viajantes, e faz com que os artesãos de Uruk moldem armas gigantescas para ele e para Enkidu. Preparados, eles partem para sua aventura, e depois de uma longa e cansativa jornada, eles chegam à deslumbrante floresta de cedros, matam Huawa e derrubam o cedro. A aventura leva à aventura. Após seu retorno a Uruk, Ishtar, a deusa do amor e da luxúria, se apaixona pelo bem-formado Gilgamesh. Com a promessa de muitos ricos favores, ela tenta induzir Gilgamesh a satisfazer seus desejos. Porém, Gilgamesh não é mais o tirano indisciplinado de antigamente. Bem ciente de sua promiscuidade e falta de fé, ele zomba de sua oferta e a rejeita. Então, Ishtar, amargamente desapontada e profundamente ofendida, tenta persuadir Anu, o deus céu, a enviar o touro do céu contra Erech, no caso Uruk, para destruir Gilgamesh e sua cidade. Anu a princípio recusa, mas quando Ishtar ameaça trazer os mortos do mundo inferior, ele é forçado a consentir. O touro do céu desce e começa a devastar a cidade de Uruk, massacrando seus guerreiros a centenas.
Gilgamesh e Enkidu juntos lutam contra a besta e, em um grande esforço conjunto, conseguem matá-lo. Os dois heróis atingiram o auge de suas carreiras, e a cidade de Uruk ressoa com a canção que exalta os seus feitos. Porém, o destino inexorável traz um fim repentino e cruel à sua felicidade. Por causa de sua participação na morte de Hualwa e do Touro do Céu, Enkidu é condenado pelos deuses a uma morte prematura. Depois de uma doença de 12 dias, Enkidu dá seu último suspiro, enquanto seu amigo Gilgamesh olha impotente e atordoado pela dor. Seu espírito angustiado agora está obcecado com um pensamento duplamente amargo. Enkidu está morto, e mais cedo ou mais tarde ele encontrará o mesmo destino. Ele encontra um pouco de conforto na fama e glória de seus atos heróicos do passado. É a imortalidade física tangível que seu espírito atormentado agora anseia. Ele deve buscar e encontrar o segredo da vida eterna. Como Gilgamesh bem sabia, havia apenas um indivíduo na história que conseguiu obter a imortalidade: Utanapishtim, o sábio e piedoso rei da antiga Shuruppak, uma das 5 cidades reais que existiam antes do dilúvio. Gilgamesh decide fazer o seu caminho a todo custo para a distante morada de Utanapishtim. Talvez o herói imortalizado revelasse o seu precioso segredo. Então ele vagueia por muito tempo por montanhas e planícies, sempre exposto a animais selvagens e à fome. Ele cruza o mar primevo e as águas da morte. Finalmente, cansado e extremamente emagrecido, seu cabelo comprido e desgrenhado, seu corpo imundo coberto com peles cruas de animais, o outrora orgulhoso governante de Uruk agora está diante de Utanapishtim, ansioso para aprender o mistério da vida eterna. Mas as palavras de Utanapishtim estão longe de serem encorajadoras. O rei de Shuruppak narra longamente a história do dilúvio destrutivo que os deuses uma vez trouxeram contra a terra para exterminar todas as criaturas vivas. Ele também certamente teria perecido se não fosse pelo barco protetor que ele construiu a conselho do grande Ea, o deus da sabedoria. Quanto ao dom da vida eterna, foram os deuses que desejaram conceder a ele, onde entretanto estava o deus que desejou a imortalidade de Gilgamesh. Desesperado com seu destino, Gilgamesh está pronto para retornar de mãos vazias a Uruk, quando um raio de esperança aparece. Utanapishtim, a pedido de sua esposa, revela a Gilgamesh o paradeiro da planta da eterna juventude que jaz no fundo do mar. Gilgamesh mergulha até o fundo, traz a planta à tona e segue alegremente para Uruk, mas os deuses quiseram o contrário. Enquanto Gilgamesh vai tomar banho em um poço, uma cobra carrega a planta. Cansado e amargamente desapontado, o herói retorna a Uruk para encontrar o conforto que puderem em suas sólidas muralhas. E assim termina o conteúdo das 11 primeiras tabuletas do épico de Gilgamesh babilônico. Quanto à data da composição do poema, uma comparação do texto da antiga versão babilônica com a da Assíria, muito posterior, mostra que o poema já existia, substancialmente na forma em que o conhecemos, já na primeira metade do segundo milênio a.C. Quanto às suas origens, mesmo um exame superficial restrito principalmente às considerações onomásticas, mostra que muito do seu conteúdo deve remontar às fontes sumérias e não semíticas, apesar da antiguidade do poema babilônico. Os nomes dos dois personagens, Gilgamesh e Enkidu, são provavelmente de origem suméria. Os pais de Gilgamesh carregam os nomes sumérios Lugalbanda e Ninsun. A deusa Arun, que modelou Enkidu, é a importantíssima deusa mãe suméria, mais conhecida comumente como Nimá, Ninhursag e Nintu. O deus sumério An, que criou o Touro do Céu para a vingativa Star, foi assumido na Babilônia como Anu. É o deus sumério Enlil quem decretou a morte de Enkidu. No episódio do dilúvio, são os deuses sumérios que desempenham os papéis predominantes, mas não há necessidade de confiar apenas na dedução lógica para a conclusão de que grande parte do épico de Gilgamesh é de origem suméria. Na verdade, temos os precursores sumérios de vários dos episódios narrados no poema. No entanto, o problema da origem suméria do épico de Gilgamesh não é tão simples quanto pode parecer à primeira vista, e, a menos que as complexidades subjacentes sejam claramente compreendidas, elas podem levar a uma solução errada. Portanto, nós aconselhamos a reafirmar o problema na forma de um esboço de perguntas. A primeira seria: existe um original sumério para o épico de Gilgamesh como um todo? Ou seja, nós podemos esperar encontrar um poema sumério que, apesar das diferenças na forma e no conteúdo, se assemelhe tanto ao épico babilônico que possa ser prontamente reconhecido e aceito como seu precursor sumério? Segundo, se ficar claro a partir do material disponível que não existe um original sumério para o épico babilônico como um todo, e que apenas alguns de seus episódios remontam a protótipos sumérios, então nós estaremos em posição de identificar esses episódios de maneira razoável, que seja certa.
Terceiro, no caso daqueles episódios para os quais nenhuma versão suméria ainda está disponível, temos justificativo para assumir uma origem semítica ou a razão para acreditar que esses também remontam às fontes sumérias? A 12ª tabuleta. Era uma vez uma árvore rulupo, que talvez fosse um salgueiro, plantada na margem do Eufrates e alimentada por suas águas, que foi violentamente atacada pelo vento sul e inundada pelas águas do Eufrates. A deusa Inanna, passando por ali, pegou a árvore em suas mãos e a trouxe para sua cidade, Uruk, onde plantou em seu jardim sagrado. Lá, Inanna cuidou dela, pois planejava fazer daquela árvore uma cadeira e um sofá. Os anos se passaram, a árvore amadureceu e cresceu, mas Inanna se viu incapaz de cortá-la, pois em sua base a serpente, que não conhece encantos, havia construído seu ninho. Em sua copa, o pássaro Indugud colocou seus filhotes. Em seu meio, Lilith havia construído sua casa. E assim, Inanna, uma donzela despreocupada e sempre alegre, derramou lágrimas amargas. Quando então amanheceu e seu irmão, o deus Sol Tu, saiu de seu quarto de dormir, Inanna refletiu para ele em lágrimas tudo o que havia acontecido com sua árvore de rulupo. Então Gilgamesh, que presumivelmente ouviu sua queixa, de forma cavalheira veio em seu auxílio. Ele vestiu sua armadura, tomou seu machado, então matou a serpente que não conhece encanto, na base da árvore. Vendo isso, o pássaro Indugud fugiu com seus filhotes para a montanha, enquanto Lilith derrubou sua casa e fugiu para os lugares desolados. Gilgamesh e os homens de Uruk que o acompanharam cortaram a árvore e deram a Inanna sua cadeira e seu sofá. O que Inanna fez? Na base da árvore ela fez um puco, que talvez seja uma espécie de tambor, em sua copa. Fez também um mico, que seria a baqueta. A partir desse momento, as passagens do texto, por mais que elas sejam compreensíveis, elas são extremamente complexas de interpretar. É provável que talvez descreva atos tirânicos que trouxeram desgraça aos habitantes de Uruk. E conforme a história vai se tornando inteligível novamente, ela continuou com a afirmação de que, por causa do clamor das jovens donzelas, o Puco e o Mico caíram no mundo inferior. Gilgamesh colocou a mão e o pé para recuperá-los, mas não conseguiu alcançá-los. Ele então se sentou no portão do mundo inferior e lamentou. Enkidu teria então se oferecido para descer ao mundo inferior e trazê-los para ele. Ao ouvir a generosa oferta de seu servo, Gilgamesh o alertou sobre uma série de tabus do submundo contra os quais ele deveria se proteger. A passagem ela diz aproximadamente o seguinte: Gilgamesh diz a Enkidu: se agora você descer para o mundo inferior, uma palavra eu falo a você. Aceite minha palavra. Instrução ofereço a você. Aceite minha instrução. Não coloque roupas limpas para que um inimigo do mundo inferior e os guardiões não apareçam. Não se unte com um bom óleo do vaso Bur, para que não se aglomerem com seu cheiro. Não jogue o bastão no mundo inferior, para que aqueles que forem atingidos pelo bastão não o cerquem. Não carregue um cajado em sua mão, para que as sombras não flutuem sobre você, e não calce sandálias. E a despeito de todos os avisos, Enkidu acabou não atendendo às instruções de seu mestre, e cometeu os mesmos atos das quais Gilgamesh o havia advertido para não fazer. Ele foi então agarrado por Kur e foi incapaz de ascender novamente à terra. Fato que levou Gilgamesh a ir para Nippur, onde chorou diante de Enlil. Enlil recusou-se a apoiar Gilgamesh. Então ele foi para Eridu e repetiu seu apelo perante Enki. Este último ordenou ao deus Sol Utu que abrisse um buraco no mundo inferior e permitisse que a sombra de Enkidu subisse à terra. Utu obedeceu e a sombra de Enkidu apareceu diante de Gilgamesh. Mestre e servo se abraçaram e Gilgamesh questionou Enkidu sobre o que ele viu no mundo inferior. As primeiras 7 questões dizem respeito ao tratamento no mundo inferior daqueles que foram pais de 1 a 7 filhos. E apesar do restante do texto estar mal preservado, ele trata muito a respeito do tratamento do mundo inferior, do servo do palácio, da mulher que dá luz, daquele que cai em batalha, daquele cuja sombra não tem ninguém para cuidar, no caso das pessoas indigentes, e daquele cujo corpo jaz insepulto na planície. Esse enredo seria parte da 12ª tabuleta, um poema na qual os escribas babilônios traduziram praticamente que literalmente e anexaram ao épico de Gilgamesh, no caso a epopeia de Gilgamesh, como a sua 12ª tabuleta. Devemos observar que pelo estudioso moderno, isso não foi uma conquista insignificante. Foi com a ajuda da versão suméria que foi possível restaurar muitas das palavras e frases quebradas que tinham no texto.
principalmente no texto acadiano, e assim foi possível esclarecer o conteúdo dessa 12ª tabuleta. Porém, a partir daí nós também precisamos nos lembrar que Gilgamesh não é necessariamente o único herói sumério. Ele teve ainda 2 predecessores, que seriam Emerkar e Lugalbanda. Também eram favoritos dos poetas sumérios. E, na verdade, os sumérios, a julgar por sua literatura, desenvolveram o que nós podemos considerar como uma era heróica. As eras heróicas ocorrem de tempos em tempos e de um lugar ao outro na história da civilização, e não representam mera imaginação literária, mas fenômenos sociais muito reais e significativos. Assim, nós podemos citar apenas 3 dos exemplos mais conhecidos, que a era heróica grega, que floresceu na Grécia continental bem no final do 2º milênio a.C., a era heróica indiana, que provavelmente data apenas um século ou mais depois da Grécia, e a era heróica teutônica, que dominou grande parte do norte da Europa do 4º a 6º séculos depois de Cristo. O mais importante nesses textos e nessas eras é a notável semelhança na estrutura social, organização governamental, preceitos religiosos e na expressão estética. É óbvio que eles devem sua origem e existência a fatores sociais, políticos e psíquicos semelhantes. Os poemas narrativos heróicos sumérios, esboçados neste e nos capítulos anteriores, constituem uma literatura épica que introduz uma nova era heróica na história e na literatura mundial, que é a era heróica suméria. Embora seu florescimento provavelmente tenha ocorrido no máximo do 1º quarto do 3º milênio a.C., e assim precede mais ou menos 1500 anos até mesmo a mais antiga das 3 eras heróicas indo-europeias, que é a dos gregos. Seu padrão de cultura é notavelmente próximo do padrão de cultura típico de idades heróicas há muito conhecidas. Essas eras heróicas, tanto a grega, indiana e teutônica, elas são conhecidas como sendo essencialmente bárbaras, que mostram uma série de características evidentes em comum. A unidade política consiste em um pequeno reino governado por um rei ou príncipe que obtém e mantém seu governo por meio de proezas militares. Seu esteio no poder consiste em um séquito de seguidores leais armados que estão preparados para cumprir suas ordens sem questionar, não importa o quão imprudente e perigoso seja o empreendimento. Pode haver uma assembleia, mas ela é convocada de acordo com a vontade do governante e serve apenas em caráter consultivo e confirmativo. Os reis e príncipes governantes dos principados separados mantêm entre si uma relação ativa e às vezes amigável e até íntima. Assim, eles tendem a se desenvolver no que pode ser chamado de casta aristocrática internacional, cujos pensamentos e atos têm pouco em comum com os seus súditos. Do lado religioso, as 3 idades heróicas indo-europeias são caracterizadas por um culto de divindades antropomórficas, que em grande parte parecem ser reconhecidas nos vários estados e principados. Esses deuses formam comunidades organizadas em uma localidade escolhida, embora, além disso, cada deus tenha sua própria morada especial. Eles têm poucos vestígios de um culto citônico ou espiritual. Na morte, a alma viaja para alguma localidade distante, que é considerada um lar universal e não é reservada a membros de nenhuma comunidade em particular. Alguns dos heróis são concebidos como descendentes dos deuses, mas não há vestígios de adoração heróicos ou cultos heróicos. Todas essas características comuns às eras heróicas da Grécia, Índia e Norte da Europa são compartilhadas pela era heróica suméria. Mas o paralelismo se estende ainda mais. Na verdade, é particularmente visível no plano estético, especialmente na literatura. Uma das realizações notáveis de todas essas 4 eras heróicas foi a criação de contos narrativos heróicos, geralmente em forma poética, que deveriam ser falados ou cantados. Eles refletem e iluminam o espírito da época e seu temperamento, impulsionados pela sede de fama e glória, tão característico da casta governante durante a era heróica. Os bardos e menestréis ligados à corte foram levados a improvisar poemas narrativos ou baladas celebrando as aventuras e conquistas de reis e príncipes. Essas canções épicas, com o objetivo principal de proporcionar entretenimento nos frequentes banquetes e festas da corte, provavelmente eram recitadas com acompanhamento de harpa e lira. Nenhuma dessas primeiras canções heróicas chegou até nós em sua forma original, pois foram compostas quando a escrita era totalmente desconhecida ou, se conhecida, de pouca importância para o menestrel analfabeto.
Os épicos escritos das eras heróicas gregas, indiana e teutônica datam de épocas muito posteriores e consistem em redações literárias altamente complexas, nas quais apenas um número selecionado de camadas anteriores está inserido, e esta de uma forma altamente modificada e expandida. Na Suméria, nós temos boas razões para acreditar que algumas das primeiras baladas heróicas foram escritas em argila pela primeira vez 500 a 600 anos antes do fim da Era Heróica, e somente depois de terem sofrido considerável transformação nas mãos de sacerdotes e escribas. No entanto, nós devemos observar cuidadosamente que as cópias dos textos épicos sumérios que temos atualmente datam quase que inteiramente da primeira metade do segundo milênio antes de Cristo. Falando das semelhanças entre os textos das eras heróicas, nós observamos que, em primeiro lugar, todos os poemas tratam principalmente de indivíduos. São os feitos e as fações do herói individual que são a principal preocupação do poeta, não o destino ou a glória do Estado ou da comunidade. Além disso, embora haja pouca dúvida de que algumas das aventuras celebradas nos poemas têm uma base histórica, o poeta não hesita em introduzir motivos e convenções não históricos, como noções exageradas dos poderes dos heróis, sonhos sinistros e a presença de seres divinos. Estilisticamente, os poemas épicos são abundantes em epítetos estáticos, longas repetições e fórmulas recorrentes, e em descrições que tendem a ser excessivamente lúdicas e extraordinariamente detalhadas. Particularmente digno de nota é o fato de que todos os épicos dedicam um espaço considerável aos discursos. Em todos esses aspectos, o padrão da poesia heróica suméria é semelhante ao padrão do material épico grego, indiano e teutônico. Uma vez que é pouco provável que o gênero literário, tão individual em estilo e em técnica quanto a poesia narrativa, tenha sido criado e desenvolvido independentemente, em diferentes intervalos de tempo, sejam esses intervalos de tempo a Suméria, Grécia, Índia e o norte da Europa, e como a poesia narrativa dos sumérios ela é sem dúvidas a mais antiga das quatro, nós podemos presumir que na Suméria pode ser encontrada a origem da poesia épica. Certamente há uma série de diferenças marcantes entre o material épico sumério e o dos gregos, dos indianos e dos teutônicos. Por exemplo, os poemas épicos dos sumérios consistem em contos individuais desconexos de comprimento e de comprimento variável, cada um dos quais restrito a um único episódio. Não há nenhuma tentativa de articular e integrar esses episódios em uma unidade maior. E nós podemos observar que isso foi até alcançado pela primeira vez pelos próprios poetas babilônicos, que tomaram emprestado, modificaram e moldaram breves episódios dos contos sumérios, especificamente o épico de Gilgamesh, com o objetivo de formar um épico de comprimento e complexidade consideráveis. Há relativamente pouca caracterização e penetração psicológica do material sumérico. Os heróis tendem a ser de tipos genéricos, mais ou menos indiferenciados, ao invés de indivíduos altamente personalizados. Além disso, os incidentes e os motivos da trama são relatados em um estilo bastante estático e convencional. Há pouco daquele movimento expressivo e plástico que caracteriza poemas como Ilíada e a Odisseia. Outra diferença muito interessante são as mulheres mortais, que quase não desempenham nenhum papel na literatura épica suméria, embora tenham um papel muito importante na literatura épica indo-europeia. Finalmente, falando de matéria de técnica, o poeta sumério obtém seus efeitos rítmicos principalmente de variações nos padrões de repetição. Ele não faz uso nenhum da métrica ou versos uniformes tão característicos dos épicos indo-europeus. Já falando especificamente dos contos sumérios, atualmente nós temos a capacidade de identificar 9 desses contos épicos que variam em uma extensão de 100 a 600 linhas. 2 deles giram ao redor do herói Emerkar, 2 ao redor do herói Lugalbanda, sendo que um deles, Emerkar, desempenha um papel considerável, e 5 giram em torno do mais famoso dos 3 heróis, que é Gilgamesh. Todos os 3 são notoriamente conhecidos da lista de reis sumérios, um documento histórico que, como o nosso material épico, foi encontrado inscrito em tabuletas datadas da primeira metade do segundo milênio a.C. A lista provavelmente foi composta no último quarto do terceiro milênio a.C. Na lista de reis, esses 3 heróis são considerados o segundo, o terceiro e quinto reis da primeira dinastia de Uruk, que, segundo os sábios sumérios, seguiu a primeira dinastia de Kish, e por sua vez se seguiu imediatamente após o dilúvio. E nisso nós chegamos a um desses contos, que é Emerkar e o Senhor de Arata.
Nos dias em que Anami-Baraga era talvez o rei da Suméria como um todo, em Sukushicirana, o senhor de Arata, cujo vizir tinha o nome de Ansigária, lançou um desafio por meio de um arauto a Emerkar, o senhor de Uruk, cujo vizir era Namedaduma. A essência da mensagem era que Emerkar deveria reconhecer em Sukushicirana como seu senhor, e que a deusa Inanna deveria ser trazida para Arata. Emerkar despreza o desafio e, em um longo discurso no qual se descreve como favorito dos deuses, declara que Inanna permanecerá em Uruk e exige que em Sukushicirana seja seu vassalo. Então, em Sukushicirana reúne os membros de seu conselho e pergunta a eles o que fazer. Eles parecem aconselhá-lo a se submeter, mas ele se recusa, totalmente indignado. Então, o sacerdote de Arata, provavelmente de nome Urgimuna, vem em seu auxílio e vangloria-se de que ele cruzará o rio de Uruk, subjugará todas as terras acima e abaixo do mar até a montanha de Cedro, e retornará com barcos fortemente carregados para Arata. Em Sukushicirana fica encantado e dá a ele 5 minas de ouro e 5 minas de prata, bem como os suprimentos necessários. Quando o sacerdote chega a Uruk, e o poema não declara especificamente como ele chegou lá, ele sobe até o estábulo sagrado e o curral da deusa Nidaba e induz sua vaca e cabra a reterem seu creme e leite nos refeitórios dela. Como resultado deste ato de retenção por parte da vaca e da cabra de Nidaba, os estábulos e currais de Uruk são destruídos. Os pastores lamentam e choram enquanto seus ajudantes pegam a estrada. Em seguida, os 2 pastores de Nidaba, Mashigula e Uredina, filhos nascidos de uma mãe, intervêm e, provavelmente a conselho do deus Sol Utu, eles conseguem enganar o sacerdote com a ajuda da mãe Sagburru. Tendo assim sendo enganado repetidamente, o rosto do sacerdote se escurece, seu conselho é dissipado. Quando a mãe Sagburru começa a insultá-lo por sua estupidez, ele implora a ela para deixá-lo voltar para Arata em paz e promete cantar seus louvores lá. Mas Sagburru não quer saber nada disso. Em vez disso, ela o mata e joga seu cadáver ao Eufrates. Quando em Sukushicirana ouve sobre o que aconteceu com seu sacerdote, ele rapidamente envia um mensageiro para Emerkar e rende-se completamente. O herói Lugalbanda, que parece se encontrar contra a sua vontade na terra distante de Zabu, está ansioso para voltar para sua cidade, Uruk. Ele está determinado a primeiro ganhar a amizade do pássaro Indugud, que decreta o destino e profere a palavra que ninguém pode transgredir. Enquanto o pássaro Indugud está ausente, portanto, ele vai para o seu ninho e presenteia seus filhotes com gordura, mel e pão, pinta seus rostos e coloca a coroa Shugurra em suas cabeças. O pássaro, ao retornar ao seu ninho, fica muito satisfeito com esse tratamento divino a seus filhotes e se proclama pronto para conceder amizade e favor a qualquer deus ou homem que tenha feito esse ato gracioso. Lugalbanda se aproxima para receber a sua recompensa e o pássaro Indugud, em uma passagem elogiosa e repleta de bênçãos, o convida para ir de cabeça erguida para sua cidade. A pedido de Lugalbanda, ele decreta para ele uma viagem favorável e acrescenta alguns conselhos pertinentes que ele não deve repetir a ninguém, nem mesmo a seus seguidores mais próximos. O pássaro Indugud entra novamente em seu ninho enquanto Lugalbanda retorna para os seus amigos e lhes conta sobre sua jornada iminente. Eles tentam dissuadi-lo, pois é uma jornada da qual ninguém volta, pois envolve a travessia de altas montanhas e do temido rio de Kur. No entanto, Lugalbanda é inflexível e o resultado é a jornada bem sucedida para Uruk. Em Uruk, o senhor soberano de Lugalbanda, Emerkar, filho do deus Sol Utu, está em grande aflição. Por muitos anos, os semitas Martu vinham devastando tanto a Suméria quanto a Acádia. Agora eles estavam sitiando a própria Uruk. Emerkar descobre que deve atender a um pedido de ajuda de sua irmã, a deusa Inanna de Arata, mas ele não consegue encontrar ninguém para empreender a perigosa jornada até Arata para entregar sua mensagem. Diante disso, Lugalbanda se aproxima de seu rei e corajosamente se oferece para a tarefa. Por insistência de Emerkar em manter em segredo, ele jura que fará a jornada sozinho, desacompanhado de seus seguidores. Depois de receber de Emerkar as palavras exatas de sua mensagem para Inanna de Arata, Lugalbanda corre para seus amigos e seguidores e os informa de sua jornada iminente. Novamente, eles tentam dissuadi-lo, mas sem sucesso. Ele pega suas armas, cruza 7 montanhas que se estendem de um extremo ao outro de Anshan e finalmente chega com passos alegres ao seu destino. Lá em Arata, Lugalbanda é recebido calorosamente por Inanna. Quando ela pergunta o que o trouxe sozinho de Uruk para Arata, ele repete literalmente a mensagem de Emerkar e pede ajuda.
A resposta de Nana, que marca o fim do poema, é obscura. Parece envolver um rio e seus peixes incomuns, que Emerkar deve pescar, também certos vasos de água que ele deve moldar e finalmente trabalhadores de metal e pedra que ele deve instalar em sua cidade. Mas como tudo isso removerá a ameaça dos Martur da Suméria e da Akkad ou levantará o cerco de Uruk, está longe de ser claro. Estes são pequenos exemplos importantes de como funcionava a Era Heróica Suméria e o que ela nos revela. O que precisamos observar agora é o que nós chamamos de o problema sumério, e que incomoda arqueólogos e estudiosos do Oriente Próximo nos últimos anos. Ela gira em torno da chegada dos sumérios na Mesopotâmia. A questão é, foram os sumérios o primeiro povo a se estabelecer na Baixa Mesopotâmia ou foram precedidos por algum outro grupo ou grupos étnicos? Superficialmente parece haver pouca conexão entre esse problema e a Era Heróica Suméria. No entanto, a descoberta da existência da Era Heróica Suméria mostra-se altamente significativa para a resolução do problema sumério. Ele até permite uma reinterpretação da história mais antiga da Mesopotâmia que está possivelmente mais próxima da verdade do que qualquer interpretação anterior. Mas o problema sumério que dividiu os arqueólogos do Oriente Próximo em duas facções diametralmente opostas precisa ser declarado aqui em resumo. Como resultado da escavação dos níveis pré-históricos de vários sítios nas últimas décadas, a fase da cultura mais antiga da Baixa Mesopotâmia é dividida, por consenso geral, de acordo com uma série de critérios arqueológicos pertinentes, em dois períodos bem distintos. O período Obeide, cujos restos são encontrados em todos os lugares imediatamente acima do solo virgem, e o período Uruk, cujos restos se sobrepõem aos do período Obeide. Além disso, o período de Uruk é subdividido em duas fases principais, uma anterior e uma posterior. É no estágio posterior do período de Uruk que encontramos a introdução do selo cilíndrico, bem como as primeiras tabuletas com inscrições. E uma vez que, de acordo com as indicações atuais, a linhagem representada nessas tabuletas, apesar do caráter amplamente pictográfico dos sinais, parece ser suméria. A maioria dos arqueólogos concorda que os sumérios já deviam estar na Baixa Mesopotâmia durante o estágio posterior ao período Uruk. É com relação ao período Uruk anterior e ao período Obeide, ainda mais anterior, que encontramos um conflito de pontos de vista ainda muito sério. Da análise dos restos materiais desses períodos anteriores, um grupo de arqueólogos conclui que, embora os restos do estágio anterior difiram consideravelmente daqueles do estágio posterior do período Uruk e dos períodos seguintes, os vestígios anteriores podem, no entanto, ser reconhecidos como os protótipos dos vestígios posteriores. E como os vestígios posteriores são reconhecidamente sumérios, os vestígios mais antigos também devem ser atribuídos aos sumérios. Portanto, conclui esse grupo que os sumérios foram os primeiros colonizadores da Mesopotâmia. Outro grupo de arqueólogos, após analisar praticamente os mesmos dados arqueológicos, chega a uma conclusão totalmente oposta. Este grupo afirma que, embora os vestígios dos períodos mais antigos mostrem certas semelhanças com os dos períodos posteriores e reconhecidamente sumérios, as diferenças entre eles são significativas o suficiente para indicar uma grande ruptura étnica entre o estágio posterior do período Uruk e os estágios anteriores. E como o estágio posterior é sumério, os estágios anteriores devem ser atribuídos a uma cultura pré-suméria na Baixa Mesopotâmia. Concluindo, esse grupo diz que os sumérios não foram os primeiros colonizadores daquela região. A solução do problema sumério chegou mais ou menos a um impasse. Um mero acúmulo de mais material arqueológico de novas escavações fará pouco para resolver o impasse, pois as evidências fornecidas pelas novas descobertas serão, sem dúvida, interpretadas de acordo com uma ou outra escola de pensamento. O que é necessário é uma nova evidência baseada em dados que diferem, em essência, os tipos de restos de material necessariamente ambíguos utilizados até agora. É por isso que os poemas épicos sumérios e a era heróica que eles revelam são tão importantes. Eles fornecem novos e significativos critérios de caráter puramente literário histórico. Para ter certeza, a prova não é de forma alguma óbvia e direta. Não há declarações explícitas nos textos antigos sobre a primeira chegada dos sumérios na Mesopotâmia. É aduzido e deduzido de que um estudo do padrão cultural histórico da era heróica suméria em comparação com as conhecidas eras heróicas dos povos gregos, indianos e teutônicos. Existem dois fatores que são os principais responsáveis pelas características das eras heróicas grega, indiana e teutônica, sendo o segundo fator de longe o mais significativo, que são: o primeiro, essas idades heróicas coincidem com o período de migrações nacionais. Segundo, esses povos, isto é, os aqueus, os arianos e os teutões, embora ainda em um nível relativamente primitivo e tribal, haviam entrado em contato com o poder civilizado em processo de desintegração.
Particularmente como mercenários no serviço militar deste poder durante sua luta pela sobrevivência, eles absorveram a técnica militar e, superficialmente, algumas das realizações culturais de seus vizinhos muito mais civilizados. É quando eles finalmente rompem as fronteiras desse período, deste império civilizado e constroem reinos e principados para si dentro do território, acumulando uma riqueza considerável no processo, que eles desenvolvem aquele estágio cultural bastante adolescente e bárbaro conhecido como a Era Heróica. A Era Heróica, cujos antecedentes históricos são mais conhecidos, a Era Heróica Teutônica, coincidiu com o período de migrações nacionais. Porém, mais significativamente, durante vários séculos antes de sua Era Heróica, os povos teutônicos, relativamente primitivos, entraram em contato com um mundo muito mais civilizado, mas cada vez mais enfraquecido, que era o Império Romano, e foram submetidos às suas influências culturais, particularmente como reféns em sua corte ou como mercenários em seus exércitos. No século V e VI, esses povos teutônicos conseguiram ocupar a maior parte dos territórios que antes faziam parte do Império Romano, e esses são os 2 séculos que marcam o florescimento da Era Heróica Teutônica. Se assumirmos que os fatores responsáveis pela origem e desenvolvimento da Era Heróica Suméria foram análogos aos responsáveis pela origem e desenvolvimento das eras heróica grega, indiana e teutônica, e parece não haver razão para supor o contrário, podemos concluir que a Era Heróica Suméria deve ter coincidido com o período de migrações nacionais. Mais importante, a ocupação da Baixa Mesopotâmia pelos Sumérios, que deu origem à sua Era Heróica, deve ter marcado o estágio culminante de um processo histórico que havia começado vários séculos antes, quando a Baixa Suméria ainda fazia parte de um poder cujo estado de civilização era muito mais avançado do que a civilização dos Sumérios, que estabeleceram em algum lugar ao longo de suas periferias. É desse poder mais civilizado que os Sumérios, relativamente primitivos, sem dúvida em grande parte como mercenários a serviço desse poder, absorveram alguns dos fundamentos de sua técnica militar, bem como algumas de suas realizações culturais. Finalmente, os Sumérios conseguiram romper as fronteiras desse poder, ocupando uma porção considerável de seu território e acumulando considerável riqueza no processo. É este período que marca o florescimento da Era Heróica Suméria. Como resultado da determinação da existência de uma Era Heróica Suméria, parece-nos justificada a conclusão de que os Sumérios não foram os primeiros colonos da Baixa Mesopotâmia, mas que eles devem ter sido precedidos por um poder civilizado de alguma magnitude, um que era culturalmente muito mais avançado do que os Sumérios eram naquele momento específico. O que geralmente é chamado de civilização suméria, uma civilização que desempenhou um papel predominante no Antigo Oriente Próximo e cuja influência persistiu por muito tempo depois que os sumérios deixaram de existir como entidade política, deve ser encarado como um produto final de cerca de 5 ou 6 séculos de atividade cultural após a imatura e bárbara Era Heróica Suméria, e resultou sem dúvida de uma aplicação construtiva do gênio sumério à herança material e espiritual da civilização pré-suméria no sul da Mesopotâmia. Com esse novo insight sobre a morfologia cultural do início da Baixa Mesopotâmia, podemos agora tentar reconstruir os principais contornos de sua história. Essa reconstrução, ainda que provisória e hipotética, deverá revelar-se de considerável valor para a interpretação e integração do material arqueológico relevante já desenterrado no sul da Mesopotâmia e de material ainda por ser desenterrado. Desde os dias dos primeiros assentamentos até os dias do grande rei acadiano Sargão, e que pode-se dizer que marcam o início do fim da dominação política suméria na Terra, a história da Baixa Mesopotâmia pode ser dividida em 2 períodos principais: o pré-sumério, que pode ser mais significativamente chamado de iraniano-semítico, e o sumério. O período pré-sumério começou como uma cultura de aldeia camponesa. Como agora é geralmente assumido, foi introduzido na Baixa Mesopotâmia por imigrantes do sudoeste do Irã, conhecidos por seu tipo especializado de cerâmica pintada. Não muito depois do estabelecimento do primeiro assentamento pelos imigrantes iranianos, os semitas provavelmente se infiltraram no sul da Mesopotâmia, tanto como imigrantes pacíficos quanto como conquistadores guerreiros. Como resultado da fusão desses 2 grupos étnicos, os iranianos do leste e os semitas do oeste, e da fertilização cruzada de suas culturas, surgiu o primeiro estado urbano civilizado da Baixa Mesopotâmia. Como a civilização suméria posterior, consistia em um grupo de cidades-estados entre os quais havia uma luta contínua pela supremacia sobre a terra como um todo. Mas de vez em quando, ao longo dos séculos, sem dúvida foram alcançadas relativa unidade e estabilidade, pelo menos por breves intervalos. Nestas épocas, o poder da Mesopotâmia, no qual o elemento semita era sem dúvida predominante, deve ter conseguido estender sua influência sobre muitos dos distritos vizinhos e desenvolvido o que pode ter sido o primeiro império do Oriente Próximo, provavelmente o primeiro império da história da civilização.
Parte do território que esse império passou a dominar, tanto cultural quanto politicamente, sem dúvida consistia nas partes mais ocidentais do planalto iraniano, incluindo o país mais tarde conhecido como Elam. Foi durante essas atividades políticas e suas campanhas militares que o estado da Mesopotâmia entrou em conflito com os sumérios. Este povo primitivo e provavelmente nômade, que pode ter surgido na Transcaucásia ou da Transcáspia, pressionava os distritos do oeste do Irã, e estes tinham que ser defendidos a todo custo, uma vez que serviam como estado tampão para o Império da Mesopotâmia e os bárbaros além. Em seus primeiros encontros, há poucas dúvidas de que as forças da Mesopotâmia, com técnica militar superior, foram mais do que páreo para as hordas sumérias. Mas a longo prazo foram os itinerantes sumérios primitivos que levaram vantagem sobre seus adversários mais civilizados e sedentários. Ao longo dos anos, como reféns cativos nas cidades e como mercenários dos exércitos da Mesopotâmia, os guerreiros sumérios aprenderam o que mais precisavam das técnicas militares de seus captores. E enquanto o poder na Mesopotâmia enfraquecia e cambaleava, os sumérios se espalhavam pelos estados tampão do oeste do Irã e invadiram a própria Baixa Mesopotâmia, onde assumiram o controle como mestres e conquistadores. Para resumir, o período pré-sumério na Mesopotâmia começou como uma cultura de aldeia camponesa, introduzida pelos iranianos do leste. Passou por um estágio intermediário de imigração e invasão pelos semitas do oeste. Culminou com uma civilização urbana e provavelmente predominantemente semítica, cujo domínio político foi encerrado pelas hordas invasoras sumérias. Passando agora do período pré-sumério ou iraniano-semítico na história anterior da Baixa Mesopotâmia, para o período sumério seguinte, descobrimos que este último consiste em 3 estágios culturais: o pré-literário, o proto-literário e o literário inicial. O primeiro estágio, ou pré-literário do período sumério, começou com uma era de estagnação e regressão após o colapso da civilização iraniano-semítica anterior e mais avançada e a incursão dos bandos bárbaros sumérios da Baixa Mesopotâmia. Durante esses séculos, que culminaram na era heróico-suméria, foram senhores de guerra sumérios, culturalmente imaturos e psicologicamente instáveis, com disposições altamente individualistas e predatórias, que dominaram as cidades saqueadas e aldeias queimadas do primeiro império mesopotâmico vencido. Esses invasores sumérios estavam longe de estarem seguros em seu novo habitat na Mesopotâmia, mas parece que não muito depois de terem se tornado senhores da nova terra, novas hordas nômades do deserto ocidental, tribos semitas conhecidas como os Martu, que não conhecem os grãos, se espalharam pela Baixa Mesopotâmia. Até os dias de Emerkar e Lugal-Banda, isto é, o auge da era heróica suméria, a luta entre esses povos bárbaros do deserto e os sumérios, apenas recentemente urbanizados, ainda era intensa. Nessas circunstâncias, é pouco provável que os tempos imediatamente posteriores à chegada das hordas sumérias tenham sido propícios ao progresso econômico e tecnológico, ou a esforços criativos nos campos da arte e arquitetura. Só no campo literário podemos assumir uma marcada atividade criativa, por parte dos menestréis da corte, que eram impelidos a compor baladas épicas para o entretenimento de seus senhores e mestres. É quando chegamos ao segundo estágio, ou o proto-literário do período sumério, que encontramos os sumérios firmemente plantados e profundamente enraizados em sua nova terra. Foi provavelmente nessa fase cultural que o nome Suméria foi aplicado pela primeira vez à Baixa Mesopotâmia. A essa cultura, os elementos mais estáveis da casta dominante, particularmente os administradores e intelectuais da corte do tempo, estavam se destacando. Houve um forte movimento pela lei e ordem na terra, e um despertar de espírito comunitário e orgulho patriótico. Além disso, a fusão extraordinariamente frutífera, tanto étnica quanto cultural, dos conquistadores com a população nativa vencida, mas mais civilizada, trouxe um surto criativo repleto de significado não apenas para a Suméria, mas para a Ásia Ocidental como um todo. Foi durante essa fase cultural que a arquitetura foi desenvolvida para um novo nível. Essa foi provavelmente também a época que assistiu à invenção da escrita, acontecimento que se revelou o fator decisivo para a conformação do Oriente Próximo numa unidade cultural, apesar de seus elementos étnicos diversos e poliglotas. O sistema sumério de escrita, em sua forma padronizada posterior, foi tomado e emprestado por praticamente todos os povos cultos da Ásia Ocidental. Como resultado, o estudo da língua e literatura suméria tornou-se uma disciplina importante nos círculos alfabetizados extremamente restritos, mas altamente influentes do Antigo Oriente Próximo. Foi esse fermento da conquista suméria no plano intelectual e espiritual que elevou o ethos do Oriente Próximo a um novo ponto alto na história inicial da civilização. O último estágio cultural, ou literário inicial, do período sumério testemunhou o desenvolvimento posterior daquelas conquistas materiais e espirituais que se originaram principalmente no estágio anterior e mais criativo, o proto-literário, particularmente na questão da escrita.
A escrita predominantemente pictográfica e ideográfica da era anterior foi moldada e modificada ao longo dos anos em um sistema de escrita completamente padronizado e puramente fonético. No final deste período, poderia ser utilizado até mesmo para composições históricas mais complexas. Foi provavelmente durante esse estágio literário inicial, ou talvez até no final da fase proto-literária anterior, que surgiram as primeiras dinastias sumérias fortes. Apesar da luta constante entre cidades pela hegemonia sobre a Suméria, algumas delas conseguiram, mesmo que por breves intervalos, estender as fronteiras políticas da Suméria, considerável para além da Baixa Mesopotâmia. Assim, surgiu o poder que pode ser chamado de segundo, e dessa vez predominantemente sumério, império na história do Oriente Próximo. Finalmente, o Império Sumério, como seu suposto predecessor semítico, enfraqueceu e desmoronou. Como resultado da contínua infiltração da terra, os acádios semíticos tornaram-se cada vez mais poderosos, até que, com o reinado de Sargão, que pode ser considerado o início do período sumério-acadiano, o período sumério chegou ao fim. Em conclusão, pode ser útil tentar atribuir datas específicas aos estágios iniciais e culturais descritos na reconstrução anterior da história mais antiga da Baixa Mesopotâmia, particularmente porque ultimamente uma predisposição para uma alta cronologia, uma fraqueza arqueológica até que compreensível, está se manifestando novamente. Podemos falar até mesmo sobre o conhecido Hammurabi, uma figura-chave na história e cronologia da Mesopotâmia nessas últimas décadas. O início de seu reinado foi datado como tão antigo quanto o século 20 a.C., agora é geralmente mais aceito como muito mais recente, que teria sido em aproximadamente 1750 a.C. como data mais provável. Na verdade, mesmo esta data pode ser muito maior em 4 ou 5 décadas. O intervalo entre o início do reinado de Hammurabi e o de Sargão o Grande da Acádia, o principal governante da Mesopotâmia, que não faz muito tempo foi considerado como cerca de 7 séculos, acabou sendo apenas cerca de 5 séculos e meio. O governo Sargão, portanto, começou por volta de 2300, se agora a julgar em parte pelo desenvolvimento do sistema cuneiforme de escrita, atribuirmos cerca de 4 séculos ao estágio literário inicial do período sumério. Seu início, no caso, remontaria a aproximadamente 2700 a.C. O estágio proto-literário precedente provavelmente não durou mais do que 2 séculos, e a bárbara era heróica suméria que se seguiu pode, portanto, ser atribuída ao primeiro século do terceiro milênio a.C. Quanto à primeira chegada dos conquistadores sumérios mais primitivos na Baixa Mesopotâmia, isso pode ter ocorrido no último quarto do quarto milênio antes de Cristo. Se ainda atribuirmos cerca de 5 ou 6 séculos à civilização iraniano-semítica, os primeiros assentamentos na Baixa Mesopotâmia podem ter ocorrido no primeiro quarto do quarto milênio antes de Cristo. Ao contrário da poesia narrativa inária, a poesia lírica é bastante rara na literatura suméria, particularmente a lírica de amor. Até o momento, apenas 2 poemas de amor foram recuperados entre centenas de milhares de tabuletos sumérios. Esses poemas não são poemas de amor no sentido secular, ambos são provavelmente canções rapsódicas de amor preferidas por uma noiva nobre para seu rei.